Autismo na infância e adolescência é o tema do nosso podcast. Ponto. E aí a primeira pergunta, não tem como ser outra, a não ser o que é o autismo? Okay. Tem muitas maneiras da gente responder essa pergunta, depende do ponto de vista que a gente escolhe. Tem os critérios do livro de classificação de doenças, o DSM, os critérios que você leu no começo, inclusive, né? Que são uma tendência a uma rigidez para mudanças de rotina, uma dificuldade para a comunicação social, às vezes os movimentos repetitivos, e isso tem que vir desde a infância em algum grau. Algumas pessoas vão ter uma manifestação mais evidente na medida em que elas vão crescendo, porque o ambiente ele pode ajudar elas em alguma parte da vida, dando suporte, estimulando bastante. Outras pessoas vão manifestar mais na infância e depois, com o suporte, vão reduzindo o quanto essas características aparecem. Então, isso são os critérios. Em cima desses critérios, a gente vai procurando entender, né, se aquilo acontece desde a infância, se aquilo influencia a vida da pessoa em todos os ambientes que ela frequenta, ou na maioria deles, e a gente entende, então, que existe ali um perfil de como esse cérebro funciona, de como esse cérebro foi formado. Eu, particularmente, acho isso muito pouco. Eu acho que isso é o que faz as pessoas ficarem confusas, porque isso pode acontecer em alguma fase da vida, isso pode acontecer em algum ambiente onde a gente tem mais dificuldade, né? E o que a gente está buscando hoje é entender mais o que acontece geneticamente, o que acontece no cérebro em desenvolvimento. Então, o que é o autismo? Em critérios nós falamos. O que é o autismo hoje, no sentido do neurodesenvolvimento, é que a gente entende que hoje existem vários genes e que eles, quando atuam juntos, quando eles se somam, então eu posso receber um pouco do meu pai, um pouco da minha mãe, e eles em mim se manifestam também, porque existe aquela noção da epigenética. Depois vocês me guiam no que vocês quiserem saber mais sobre isso, porque temos aí as experiências de vocês, outros convidados, mas a epigenética que a gente não abre e não expressa todos os genes que a gente tem. E alguns desses genes, eles vão ser expressos quando o ambiente pede. Vai se conhecendo de acordo com o que é solicitado? Exato. O ambiente pede e aí o nosso gene, então, ele é expresso. E a epigenética é isso, a influência do ambiente em quais genes vão ser expressos. Epigenética. Epigenética. Isso. Né? De aquilo que está, né, junto, anexa à genética. Um bom exemplo é aquela ideia de que se eu me exercitar, se eu comer uma dieta saudável, eu vou ter uma aparência diferente do que não. Se eu tenho 2 irmãos gêmeos e coloco eles em hábitos diferentes, eu vou ter 2 aparências, exames diferentes, né? Exames laboratoriais, eu vou ter disposições diferentes. Então, isso é epigenética, é como o ambiente vai modificando quem a gente é. Então, a gente não expressa todos os genes. E alguns desses genes, então, eles podem vir silenciosos e podem se somar. Então, quando eu junto uma certa quantidade de genes, eu expresso esses genes, eu vou ter uma característica no meu cérebro de fazer uma seleção diferente de quais são as conexões neurais que são mais importantes. Aqui vocês vão me guiando, tá bom? Que se ficar confuso, vocês me ajudam. Mas a ideia é a seguinte, aqui a gente fala de poda neural, que também é uma coisa que quem fala de neurodesenvolvimento conhece bastante, quem tem filho já ouviu falar, muito provavelmente. O nosso cérebro, então, ele monta lá as sinapses, os neurônios vão se conectando, e aí, a gente vai usando esses neurônios, e esses neurônios que são mais usados, a própria corrente elétrica, o fato deles serem usados, vai marcando eles com proteínas que vai dizendo assim, nós somos importantes. A gente é usado, o ambiente precisa deles. E aí eles vão recebendo mais nutrição e vão sendo marcados. Quando chega a época da poda, é uma época em que os neurônios que não são muito utilizados, eles sofrem uma morte celular programada, e aí eles dão espaço e dão energia para os neurônios que foram utilizados. Isso é a poda. Então, você pega o cérebro de uma criança antes dos 2 anos, 2 anos e meio, você vai ter uma quantidade maior de neurônios do que na criança após os 3 anos, porque houve essa seleção. Então, a gente teve mais uma especificação, né? Os neurônios mais utilizados ficaram. Isso é uma comprovação científica. Que acontece sempre. É um processo normal de toda pessoa. Natural. Não é a única, por volta dos 8 anos a gente tem mais uma, e por volta dos 13 a gente tem mais uma, mas a principal é essa. E isso é natural. O cérebro, então, ele vai sendo utilizado. Olha a importância do ambiente. Que a gente vai falar aqui de estimulação, a Camila vai falar muito sobre isso, né? Então, o ambiente vai me dizendo que é importante. Então, a gente hoje desconfia, a gente está começando a entender que no autismo, a genética escolhe neurônios diferentes. Então, a gente começa a falar de atipicidade aí. É atípica essa escolha.
Então, a poda, quando a gente vai estudar o cérebro do autista, ela é diferente e eu tenho mais neurônios no autista que sofreu a poda. Então, ela não é uma poda muito bem feita. Eu não gosto muito dessa expressão, porque quando a gente falar de neurodiversidade, a gente vai ver que bem feito para quem? Né? Sim. Mas a gente está falando de Somos típico. todos individuais, né? Então eu tenho uma densidade, exatamente. Então a gente tem que pensar muito nisso, porque aí a gente vai falar também dessa questão do susto que a gente leva quando a gente pensa que o familiar ou a gente mesmo pode ser autista, né? Então quando a gente vai levando para esse lado, fica bem mais legal. Mais fácil de absorção, né? Eu quero a ajuda de vocês Menos impactado, né? Isso, menos impacto, Menos porque é a minha impacto, né? individualidade. Sim, exato. Né? Mas eu quero a ajuda de vocês, porque vocês vão me direcionando aqui, Pode que ficar abre tranquila. muita coisa quando eu vou falar desse assunto. Então, a poda no autista, ela é diferente, eu tenho uma densidade neuronal Seria maior. como uma poda, assim, ela é maior, ela é menor, ou prevalecem mais neurônios? Prevalecem mais, ficam mais. Prevalecem mais neurônios. E aí essa coisa da especificidade da mensagem, né, que passa pelos neurônios, ela fica diferente. Então eu tenho uma tendência a perceber o ambiente de uma forma mais ampla. Então eu percebo os detalhes e depois eu tenho que entender o que ali tem aquela relevância social nossa. E essa é uma forma muito legal da gente entender os critérios diagnósticos. Então, por que eu tenho um apego a rotinas que podem não fazer sentido para outras pessoas? Porque quando eu estou numa rotina, eu já mapeei ali o que é importante ou não. Não fica mais fácil quando a gente faz uma coisa Sem todo dúvida, dia? sim. A gente já não fica mais no automático? E mais seguro. E quem é autista, quando muda de rotina, vai ter toda uma percepção daquele ambiente muito ampla e depois vai ter que ir aprendendo quais são os caminhos. Então, é muito cansativo. Né? E dependendo do grau com que isso causa ocorre... um sofrimento. Dependendo do grau, causa até uma incapacidade de funcionar. Entendi. Né? E para as pessoas que são autismo nível 1, que tem uma dificuldade que a gente chamava de leve, que é uma dificuldade menor, elas vão sofrer um cansaço extremo, elas vão sofrer uma sobrecarga emocional em muitos momentos, elas vão ser muito mais, às vezes, ter medo da mudança. E para um autismo nível 3, eu vou ter a incapacidade de me comunicar num ambiente diferente. Ou eu vou não conseguir fazer a mesma coisa que eu faço dentro da terapia na minha casa, que depois a Camila deve falar sobre generalizar, né? Então, eu preciso aprender muitas vezes num ambiente para depois eu conseguir fazer no outro. Por quê? Porque o outro tem uma pessoa diferente me ensinando, ou uma luz diferente. Qualquer detalhe pode influenciar em como o meu cérebro processa. Que mude a sua atenção pode ser fator de influenciar. Pode me confundir. E aí eu tenho que tentar dar conta de tudo isso.